Adeus ano velho, feliz ano novo! Dia 1º de janeiro de 2021, finalmente foi-se embora 2020, rapaz. E que com ele vá tudo de ruim que aconteceu nesse ano também. Caio, boa tarde. Muito boa tarde, ainda bem que você é muito original para comemorar a volta. Quase ninguém ouviu essa, né? Então vamos ver as matérias também. Mas tá cedo ainda, né? Nem 1h da tarde, então eu sou um dos primeiros a falar, vai. Não... de uma certa forma. Tá todo mundo dormindo ainda. Talvez, né? Eu espero você que tá acordando. Bem? Você eu tô bem, não está ressaqueado, não. Não, foi tudo muito tranquilo. Eu também não, tô tranquilo aqui. Bom, vamos lá, vamos começar. É mentira. Vamos começar esse primeiro futebolês de 2 meses. Danilo e Anderson, feliz ano novo para vocês, muito boa tarde. Feliz ano novo, Trovão, feliz ano novo, Caio, ótima tarde. O ano começa, né, e a gente por aqui. Feliz ano novo, meus amigos. O ano mudou, mas as voltar a treinar a partir de amanhã. E que situação, né? Começo do ano, dia 2 de janeiro, já tem que treinar, né, Anderson? Mas não tem jeito, é isso. O Fortaleza que teve menos folga do que o Ceará no final do ano passado. Exatamente, Fortaleza deu apenas aquele recesso para a virada do ano, folga apenas 2 dias, 31 e 1º, o elenco voltando a treinar amanhã, e aí pau na máquina para o jogo contra o Sport na quarta-feira, porque a decisão é confronto direto na briga contra o rebaixamento. Vai ser uma verdadeira batalha, a gente costuma dizer, esses jogos que valem muito dentro da competição, principalmente quando você enfrenta um adversário que briga pelo mesmo objetivo que você na competição e principalmente dentro de casa, como é o caso do Sport. O time jogando na Ilha do Retiro tem uma campanha bem ruim também no segundo turno do Campeonato Brasileiro, assim como o Fortaleza. Para você ter uma ideia, o Fortaleza conseguiu apenas 6 pontos no segundo turno, o Sport conseguiu apenas 5. Então o time entra pressionado, vai em busca desse resultado e cabe ao Fortaleza conseguir se desvencilhar das adversidades que vai ter jogando na Ilha do Retiro, enfrentando o time do Sport. O Marcelo Chamusca buscando essa segunda vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Chegou a hora de voltar a tentar vencer e vencer fora de casa. A primeira vitória do Chamusca foi fora de casa contra o Botafogo, então vamos acreditar que a segunda seja possível também fora de casa, agora contra o Sport. Depois de uma sequência com Grêmio e Internacional, uma sequência complicada. É claro que na Série A não tem jogos fáceis, principalmente para o pessoal que está na parte de baixo da tabela. E principalmente para quem olha aqui no retrovisor e vê a turma lá de trás. Exatamente disso que eu já ia falar com vocês, essa deixa do Anderson foi ótima aí. Não é só... E um desses times que está atrás do Fortaleza é exatamente o Sport. Aliás, até a sorte, entre as que o Fortaleza vem tendo, é que quem vem reagindo lá de baixo é o Goiás, que era o que tem que reagir. O Vasco deu um sinal, mas depois já tomou uma trauletada do Atlético Paranaense e se vê com troca de treinador, sem ter pago o português direito, o Sapinto. O Bahia vive um momento delicadíssimo. O Bahia deve ter um dos 10 maiores orçamentos da Série A fácil. É decepcionante. É uma campanha ridícula. É ridícula. O dinheiro, depois, durante o campeonato, investiu em alguns jogadores, por exemplo, como o Elias, há muito tempo para os centroavantes dos times da parte de baixo da tabela, que é o Gilberto, por exemplo. E ainda tem o Ramírez que começou a fazer gol, o argentino, chileno. Ele pode encontrar